Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 16. Vi mais debaixo do sol, diz Salomão pelo Espírito, que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Bem, eu começo aqui então neste versículo muito interessante, versículo de número 16. Bem, atente para as palavras debaixo do sol. Nós recordamos que é um termo bastante repetido aqui em Eclesiastes, e você se recorda que debaixo do sol é entre os homens. Vi mais entre os homens, debaixo do sol, isto é, o ser humano, o mundo, a sociedade, vista meramente da perspectiva humana, sem considerar Deus. Assim, quando ele diz vi mais debaixo do sol, ele está dizendo que ele está vendo o mundo como uma pessoa natural. Ele está falando como um homem natural que não conhece as coisas de Deus aqui. Ele fala sobre a sua experiência antes da sua conversão, antes de Deus o tê-lo feito parar, iluminado os seus olhos quanto à verdade eterna. Assim, ele segue ao longo desses capítulos de Eclesiastes dizendo, vi isso entre os homens que não conhecem a Deus, e a conclusão é observação, reflexão e conclusão. E aqui está mais uma delas. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade. Bem, o que ele quer dizer com no lugar do juízo havia impiedade e no lugar da justiça havia iniquidade? Bem, eu penso que Isaías capítulo 10, versículo de número 1 a 2, irá esclarecer o que ele quer dizer aqui neste versículo de número 16 de Eclesiastes. Abra comigo em Isaías 10, no versículo 1 a 2. Ele diz o seguinte, apenas recapitulando o versículo 16. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, no lugar da justiça havia iniquidade. O que é isso? O que ele quer dizer? Bem, Isaías esclarece. Ele diz no capítulo 10, 1 a 2, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Ai dos que decretam leis injustas. Isto é, o que Salomão está dizendo, vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo haviam leis injustas. No lugar da justiça havia iniquidade, havia opressão. Ou seja, ele está observando, e nós entendemos que ele leu a respeito, ele recebeu reis, ele visitou outros países, e observou que em todo o mundo, fora daquele lugar, Israel, onde havia a luz de Deus pela palavra de Deus em seu período, é claro, período de Salomão, no mundo inteiro imperava a injustiça. E aqueles que deveriam exercer a justiça sob o oprimido, o pobre, a viúva, na verdade não traziam a eles nenhum consolo. E ele segue desenvolvendo esse raciocínio no capítulo 4, a partir do versículo 1 ao versículo 2 e 3. Ele diz, depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Bem, Salomão segue declarando esses males, grandes males que ele viu entre os homens que não conhecem a Deus, e ele declara aqui que um dos males piores, um dos piores males entre os homens, sem Deus, é esta opressão do mais fraco, pelos poderosos, é claro. E certamente isso não se remete apenas à antiguidade, isso nunca mudou. Isso é exatamente uma marca de todas as sociedades humanas, a opressão do mais fraco pelos poderosos, isto é, quando um homem sem Deus, ele se encontra em uma posição em que ele tem um poder sobre uma pessoa, ele irá naturalmente, por causa do seu mau coração, por não temer a Deus, usar isso para o seu próprio bem, pisando sobre aquela pessoa menor, usando esta pessoa como um degrau, sugando dela, ou não exercendo em favor dela a justiça de direito. E é o que nós vemos ao longo de todos os séculos, não é? E em nosso país, o Brasil, se há um exemplo claro disso, de Eclesiastes
16, vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade. Esse é o Brasil. O Brasil é um país que ilustra perfeitamente este versículo de número 16 e a continuidade do capítulo 4 de um em diante, onde a justiça não é exercida como deveria. O pai de Salomão, Davi, ele também já havia escrito bastante a respeito deste tema do versículo 16. Observe, por exemplo, o Salmo 10, do versículo 2 ao versículo de número 11. Salmo 10, aqui é o pai de Salomão dizendo, ele diz, por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos da angústia? Então ele inicia, os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, porque os ímpios, o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Quem é o ímpio? É o que renuncia ao Senhor, vira as costas para a sua lei. E ele segue dizendo, pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Aos seus olhos estão ocultamente fixos sobre o poder. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre, prendendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isso verá. Bem, eu não preciso ilustrar isso. Isso aqui é Davi declarando o que repete Salomão aqui. E nós vivemos, e o ser humano tem sempre vivido em um contexto de iniquidade, de opressão, onde os mais poderosos roubam o pobre. Roubam o pobre. Bem, o que é isso, senão o que nós acabamos de ver voltando aqui ao nosso país, o Brasil, recentemente nas notícias, né? Mais uma de milhares ao longo dos meses e dos anos, a descoberta dessas fortunas bilionárias em contas offshore, em contas fora do Brasil, né? Onde ricos brasileiros, bilionários, não só do Brasil, mas de outros países, para, de alguma maneira, dita lícita, não é? Criada por eles mesmos, tais leis desses países, burlar o sistema de taxação, de imposto do seu país, colocam sua fortuna fora do país. E o que nós temos hoje, então, no mundo, acabamos de perceber o que já imaginava, mas tornou mais claro, é que existem dois sistemas econômicos mundiais, não é? Um sistema que, dentro do qual você e eu pertencemos, não é? Pagando nossos impostos, oprimidos por essa carga absurda tributária, e existe um outro sistema econômico ou de impostos paralelo para os bilionários, para o homem rico, para o homem que tem poder. E assim ele rouba do pobre, porque se estivesse pagando imposto aqui, isso seria revertido para a nação, para o pobre e para ele também. Mas aqui está apenas um pequeno exemplo, né? Quando nós falamos sobre ricos ou sobre opressores, o grande poder que está na mão dessas pessoas. E quando nós entramos saindo do campo econômico para o campo político, o que nós vemos é nada mais do que um grande jogo de poder, uma briga exacerbada por manter este poder na mão perpetuamente. Assim, o que Salomão diz aqui reflete não só um período histórico, mas toda a vida humana, em todas as suas épocas, debaixo do sol, sem Deus. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade e no lugar da justiça havia iniquidade. Bem, assim, ele observa que os juízes que se supunham, que nós supomos, não é, deveriam exercer justiça, foram sobre os injustiçados. Eles próprios são culpados de cometer e perpetuar a injustiça, perpetrar a injustiça.
Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo havia impiedade, no lugar da justiça, isto é, no assento, na tribuna onde deveria estar sentado a justiça, o juiz, não é? Iniquidade. Onde deveria ser exercida a equidade, havia iniquidade. Nós recordamos o que vemos com grande frequência em todo o mundo, mas aqui no Brasil muito, juízes, não é, que julgam em favor do ofensor por terem recebido propina. Não julgam assim justamente a causa do oprimido, não é verdade? Nós estamos saturados de ver essas coisas pipocando nas notícias continuamente. Assim, esses juízes, aqueles que se assentam no lugar da justiça, que deveriam exercer justiça, eles próprios são culpados de cometer e de perpetrar a injustiça. De modo que o injustiçado, então, ele nunca tem consolo. Capítulo 4, versículo 1. E dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Esse é o raciocínio, então, conectando o versículo 16 à continuidade do capítulo 4, versículo 1. Ele viu que no lugar de juízo não havia juízo, havia injustiça. E qual é a condição dos homens? Versículo 1 do capítulo 4. Como resultado daquilo, voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, isto é, eles não têm consolador. Assim, este é um grande mal. E baseado nisso, tendo observado todas essas coisas, Salomão sentiu, como muitos outros que se encontraram nessa situação de opressão e sem consolo se sentiram. Oprimidos, sem consolador, sentiram então que a morte seria o melhor. A melhor coisa seria a morte, seria melhor morrer do que continuar a viver debaixo dessas circunstâncias, e que seria ainda melhor, na verdade, nunca ter nascido, versículo 2 e 3 do capítulo 4. Por isso, ou em razão de o que eu acabei de dizer, eu louvei os que já morreram mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do céu. Bem, lembre-se agora aqui para nós não perdermos o rumo. Salomão está falando como um homem natural, antes da sua conversão. Ele começou com vi debaixo do céu, do sol. Ele está considerando a vida somente aqui, o aqui e o agora, sem pensar, sem considerar o governo divino, o fato de que há um Deus, um Senhor, um dia de julgamento. Assim, a conclusão de um homem que não teme a Deus, será que essa não seria a sua conclusão, ou não foi no passado a nossa conclusão antes da conversão, quando nós pensávamos sobre a vida, que o juízo não vai, que a justiça não é exercida, e que casos e pleitos levam décadas e décadas e caducam e não são julgados, a morosidade do sistema, e que o opressor está sempre oprimindo e sempre aumentando em poder? Qual foi a conclusão? A conclusão é: qual é o valor desta vida? É melhor morrer do que estar aqui, ou muito melhor não ter nascido do que ter visto estas coisas. Essa então é a conclusão de alguém que não teme a Deus, isto é, não reconhece os caminhos do Senhor, o poder de Deus, o Senhor como um juiz, um legislador, um dia de prestar contas. E, mais uma vez, por essa razão, ele conclui, então, agora iluminado, que Deus deve trazer todas as coisas ao julgamento. Por isso nós retornamos, então, a este versículo de número 17. Eu disse no meu coração, isto é, eu observei isso, versículo 16, e tendo ponderado sobre isso, eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio. As coisas não ficarão assim. Porque há um tempo, já que ele nos disse que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito e para toda a obra. Bem, queridos, como disse o seu pai, Davi, no Salmo 72, se você se recorda dessas palavras de Davi, eu me volto rapidamente. Haverá um tempo quando Deus irá trazer contas ao opressor. Salmo 72, versículo de número 4. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará
o opressor. Este dia chegará. E há um dia, nos diz a palavra de Deus, porque veja, isso não é um ensino apenas do Antigo Testamento, a Bíblia é una, esse é o ensino do Espírito de Deus em toda a palavra de Deus. Há um dia, então, nós lemos em Apocalipse 21:4, em que estas lágrimas que Salomão descreve no capítulo 4, versículo 1, depois voltei e atentei para todas as opressões, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Há um dia quando estas lágrimas serão enxugadas, Apocalipse versículo 4 do capítulo 21. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor por justiça, nem dor, porque já as primeiras coisas, isto é, as coisas debaixo do sol, são passadas. Bem, eu tenho certeza que você concorda comigo, e talvez tenha sido seu caso antes da conversão, de alguém que você conhece no momento, que muitos crentes em Jesus, às vezes, passam por isso aqui, por este mesmo sentimento. Por algum momento da vida, sentindo ou pensando assim, quando eles olham para as coisas deste mundo, quando eles olham apenas para debaixo do sol, apenas da perspectiva humana, como alguém que considera as coisas debaixo do sol, se sentiu desta maneira, dos versículos 2 ao versículo 3 do capítulo 4, por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda, e melhor aqueles que não são do que aqueles que são. Muitas vezes crentes têm esses sentimentos. Observe alguns exemplos. Observe Jó no capítulo 3, um exemplo clássico, versículo de número 12, Jó 3, 12, porque me receberam os joelhos, isto é, da minha mãe, porque eu nasci do ventre, e porque os peitos, para que mamasse, porque já agora jazeria, repousaria, dormiria, e então haveria de repousar para mim, repouso para mim, isto é, se ele não tivesse nascido. Veja o capítulo 21 ainda, versículo 7 de Jó. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? É um questionamento, não é? Por que os ímpios prosperam, seguem prosperando? Nós lemos que Asaf também teve este mesmo sentimento. Volte-se para Salmo 73, um salmo tão bem conhecido. Salmo 73, versículo de número 3. Pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. 4. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. O que Asaf está vendo aqui é o seguinte: estas pessoas vivem do roubo, da ganância, da malícia, da malandragem, do suborno, e nada lhes acontece. Continuam crescendo, vivem bem, com conforto, com riqueza, com poder, ninguém os cerca, e eu estou aqui de sol a sol, oprimido, na chuva e no sol, para sobreviver, pagando meu imposto, isso, aquilo mais, não conseguindo abrir uma empresa porque o imposto é tão grande, etc, etc, etc. Esses sentimentos às vezes percorrem a mente mesmo de um crente, como nós vimos aqui Asaf. Veja isso também em Jeremias capítulo 12, versículo de número 1. Jeremias 12, versículo 1. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente, porque eles vivem em paz, porque nada lhes sobrevém ano após ano, e nós vivemos aqui nesta dificuldade, debaixo da opressão de pessoas gananciosas. Observe esse sentimento ainda por último em Abacuque, no capítulo 1, versículo de número 13. Abacuque, um pouco antes de Malaquias, finalzinho do Antigo Testamento. Tu és tão puro de olhos. Observe a conexão do raciocínio entre Jeremias 12, 1. Por que prosperam os ímpios, Senhor? Versículo 13 de Abacuque 1. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que então olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele?
Profundo, não é? Esses sentimentos. São sentimentos que às vezes nos acompanham quando nós não conhecemos muito a palavra de Deus, em nosso período de maturidade espiritual. Todos esses homens e mulheres passaram pela mesma perplexidade. Observe, eles passaram por essa mesma perplexidade até que entraram no santuário de Deus. Até que levantaram seus olhos para cima do sol, além do presente tempo, e olharam para aquele dia de julgamento. Veja o Salmo 73 mais uma vez, o versículo de número 17 a 20. Observe o que diz Asaf. No versículo 2, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Versículo 3, eu tinha inveja dos nécios. Versículo 4, não há aperto na sua morte, firme está a sua força. Versículo de número 17 agora, até que entrei no santuário do Senhor, de Deus. Mas observe o versículo 16, quão profundo e perplexo estava ele enquanto só observava o mundo. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que levantei meus olhos, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu, Deus, os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Palavras profundas, não é? Veja o Salmo 37, versículo 13, corroborando com este mesmo sentimento, Davi, falando aqui, Salmo 37, versículo de número 13, o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Versículo 12, o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Você percebe aqui esta ideia de Salomão em Eclesiastes. Eles entenderam, assim como Salomão, a necessidade dessa demora no julgamento. Por que Deus parece, usando esse termo errado, demorar-se em julgar o ímpio? Porque Ele não nos destrói, nos lança no inferno no momento em que nós pecamos. Você já pensou sobre isso? Por que é que no momento em que nós pecamos, Deus não nos julga imediatamente? E a resposta então é essa: para dar espaço ao arrependimento, ou para o acúmulo da ira sobre si mesmo, sobre os homens. Salmo 92, versículo 7 a 12. Observe esta verdade aqui. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltarás o meu poder, como do boi selvagem serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. Então o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, ou seja, o contrário do que o justo experimenta agora, não é? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, isto é, não há iniquidade em Deus, não há injustiça em Deus. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Assim nós voltamos a este ponto. Estas palavras de Salomão são de quem primeiramente fala como um homem natural, ou seja, essa é a conclusão de um homem sem Deus, que não teme a Deus, que não busca o Senhor. Ele não entende estas coisas. Em Romanos capítulo 2, no versículo de número 5, nós vemos ainda esta verdade reverberar. Romanos 2, versículo 5, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras
ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Assim Salomão e aqueles homens entenderam a necessidade desta demora no julgamento. Por um lado, para dar espaço aos homens ao arrependimento, e dois, ou para o acúmulo de ira sobre si mesmos. E antes de galardoar o piedoso, que está debaixo de opressão, de perseguição, de injustiça, antes de chegar aquele dia quando ele dará um galardão àqueles que o amam e o temem e perseveram no Senhor, Deus permite que estas coisas aconteçam para dar espaço para o crente ao exercício da fé e a perseverança na tribulação, porque é debaixo da opressão que a fé é exercida, das dificuldades, e perseverança é no meio da tribulação. Mas lembre-se, mesmo aqui deste lado da eternidade, Deus já traz um julgamento parcial sobre o ímpio. E se você observar a história da humanidade, nós vemos isso o tempo todo. O que aconteceu com Herodes, se não foi comido por bichos, e são outros tantos exemplos que podem ser dados. Há ainda aqui um julgamento parcial. Bem, isso é algo que nós devemos considerar, e nós devemos lembrar também que, apesar das dificuldades, Deus governa a terra. Não há nada aleatório, tudo está sobre o seu domínio. Assim, aqui está a conexão entre este versículo 16, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, no lugar da justiça havia iniquidade, falando como um homem sem Deus. Vi as lágrimas dos oprimidos, não havia juízo, não havia consolo. Melhor não ter nascido do que viver numa condição como essa. É melhor partir do que viver numa condição como essa. Que mesmo crentes às vezes se permitem situações como essa. Lembre-se de Elias, depois daquele tremendo sacrifício e resposta de Deus com fogo, e a morte de todos os sacerdotes de Baal, vitorioso estava ali. Em pouco tempo estava correndo de uma mulher, se escondendo e pedindo a morte para Deus. E aí ele se recorda, como Salomão e como Jeremias e Abacuque, que há determinado por Deus um dia então para o julgamento, e que mesmo aqui há um julgamento parcial. Agora o versículo de número 17, então, capítulo 3, ele segue em frente. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a obra. Deus julgará o justo e o ímpio. Bem, embora nos dias de Salomão sabia-se muito pouco, ou muito pouco tinha sido revelado a respeito do juízo vindouro de Deus no final dos tempos, isto é, concernente aos detalhes, não é concernente a como seria este julgamento, como será este julgamento, eles sabiam muito pouco, comparado com nós, que temos agora a revelação completa na Bíblia. Salomão, todavia, como todo ser humano, ele tinha o conhecimento do certo e do errado. Isto é, ele possuía uma consciência moral intuitiva que lhe informava que deve haver um dia de julgamento, porque há um Deus, da necessidade de prestação de contas, porque é um Deus justo e reto. Assim, diante de todo este mal, Deus irá trazer à conta todas as coisas. Por isso, disse eu no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio. Bem, o ímpio será julgado no juízo final. E nós temos uma referência sobre este juízo final, isto é, no final da Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11 a 15. Aqui está o julgamento de todos, desde Adão até o último homem, desde os anjos que caíram até o último homem. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, o que estava de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, observe, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Que nós já percebemos a diferenciação entre o julgamento de ímpios e justos. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, todos os que morreram, mesmo no dilúvio. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. Bem, o ímpio será julgado no juízo final. O justo, isto é, aqueles que foram vestidos com a justiça de Cristo, que receberam o seu perdão em vida e a sua salvação. Estes são justos não é porque são justos em si mesmos, mas receberam a justiça de Cristo, sua morte substitutiva por todos os seus pecados. Bem, eles também terão um julgamento. Porque nós lemos aqui que o livro da vida também foi aberto, que se refere aos salvos. E nós lemos em outras passagens que todos subirão à presença de Deus para prestar contas. Assim, o salvo também será julgado. Talvez isso lhe assuste. Haverá um julgamento, mas não será um julgamento, é claro, para condenação. Nós podemos chamar este julgamento para o salvo de um julgamento de galardões. Abra comigo em 2 Coríntios 5:10. Há um texto aqui que aponta para isso. 2 Coríntios 5, versículo 10. Paulo está lidando com crentes porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, isto é, nesta vida, ou bem ou mal. E lá em Eclesiastes 3, versículos de 16 a 22, ele está lidando com isso. Bem, eu sinto que nós precisamos estender um pouquinho aqui este elemento sobre o julgamento de Deus, anunciado aqui no versículo 17, Deus julgará o justo e o ímpio, antes de seguirmos nossa consideração. Ele fala sobre julgamento, não é? Quando nós estudamos a Bíblia por inteiro, nós percebemos que é anunciado na Bíblia 3 julgamentos. Haverão 3 julgamentos, há 3 julgamentos, ou 3 tipos de julgamentos na Bíblia. Mas antes de mencioná-lo, a pergunta é por que é importante pensar sobre estes julgamentos? Bem, a resposta é essa. Porque quando nós aprendemos e pensamos sobre o dia de julgamento, mesmo como pessoas salvas, isso traz um grande temor a Deus na vida cristã. Temor filial, não é? Nós já lidamos com este tópico, a diferença que é temer a Deus, é um temor filial e não um temor servil, de escravo que está com um temor do seu Senhor. Mas pensar sobre o julgamento produz grande temor na vida cristã e, sobretudo, meus irmãos, neste dia em que nós vivemos, de tamanha superficialidade, tamanha irreverência. Me parece que muito disso tem sido perdido. O temor a Deus no coração dos homens, mas temor a Deus na vida do crente, gravidade espiritual, é de suma importância. A nossa geração de evangélicos, e mesmo no meio reformado, é culpada de uma severa falta de temor a Deus, isto é, de respeito pelas coisas santas, pelas coisas de Deus. O que é piedade? Piedade é profundo amor e profundo respeito por Deus. E eu creio que eu falo aqui em termos geral, a geração evangélica, em nossa preocupação de mostrar para o mundo que crentes são pessoas alegres, não são ETs, não são zumbis, crentes também se alegram, nós temos faltado com a reverência com as coisas de Deus. Eu me recordo com esta questão, quando esse elemento, este sentimento de querer mostrar ao mundo que somos alegres, felizes, começou a tomar conta da igreja no Brasil. Isso vem aí dos anos 90. Foi a partir dali que começaram essas conversas e palestras, não é? O crente precisa mostrar para o mundo que ele não é um ET, e assim ele vai ganhar o mundo, ele precisa se alegrar, mostrar que ele se alegra. Foi aí que começaram a criar as escolas de samba evangélica, não é? Os trios evangélicos, vamos para o carnaval porque o crente não pode desfrutar. As bandas muito parecidas com o mundo, não é? As boates evangélicas, tirar o púlpito do centro da igreja, onde a palavra está, pôr para o lado, colocar luzes coloridas. Claro, isso já vem de muito tempo, mas começou a se difundir mais por ali, final dos anos 80, 90, não é? Para quê? Para mostrar que o crente também é feliz, se alegra, ir no barzinho, não é? Para bater um papo com o mundano, embora não se envolvendo muito, tudo começa ali, esse desejo de mostrar para o mundo que crentes são alegres. E por conta disso nós começamos, penso eu, a faltar com muita reverência nas coisas do reino de Deus. Veja a realidade hoje do meio evangélico. Nem mesmo objetos sagrados, que trazem uma mensagem sagrada, que é a palavra de Deus,
a Bíblia, né, o texto, o papel aqui. O livro em si já não é mais respeitado, né? Você vê como as pessoas às vezes pregam, tem um certo pregador que gosta de pegar a Bíblia dele, e quando ele está pregando, ele dobra a Bíblia, faz um rolinho, faz um cilindro, abre, abana, joga em cima do púlpito, pega de volta. Ou seja, ele que está maltratando o livro ali simbolicamente, quase o desprezando, e o despreza porque nunca lê um versículo do texto, apenas segura na mão para simbolicamente, visualmente, dar uma impressão de que está falando a partir da Bíblia. Não difere muito daquele pentecostal que vai no terminal de ônibus e começa a berrar, põe a Bíblia no ouvido para ouvir o que Deus está falando. O texto, ele pega a Bíblia e põe no ouvido. Já viu isso? Começa a berrar, e Deus está dizendo, e Deus está dizendo. Ele está aprendendo ali por osmose, em vez de usar o texto, a sua mente, a sua razão em cima do texto. Isso também é um grande desrespeito sobre uma pequena capa aí de piedade, de santidade, mas nada mais do que ignorância, misticismo e irreverência com a palavra de Deus, que deve ser lida e conhecida. E nós vemos isso no púlpito, a maneira como as pessoas... Veja o pregador típico de nossos dias, ele é quase um Elvis Presley. Esse é o pregador show, ou é um palhaço, patati patatá do evangelho, ou quando manuseiam termos profundos da palavra de Deus sem nenhuma reverência, o próprio nome do Senhor, o próprio nome de Cristo. Então, meus queridos amigos, nós vivemos em um tempo como esse, não quero me delongar. Esta é a razão, então, da necessidade profunda de pensarmos sobre o juízo de Deus. Toda a ideia de santo temor a Deus e piedade parece ter se perdido no meio cristão mundial em nossos dias. Isso, creio eu, aconteceu em parte por uma falha dos púlpitos em ensinar sobre os julgamentos de Deus. Que, embora não haja uma condenação para aqueles que estão em Cristo, há sim um dia de prestação de contas para o crente, da maneira como ele viveu a vida cristã em relação às exigências de Deus, aos dons, isto é, aos instrumentos que Deus deu a este servo, aos comandos da palavra de Deus e também em relação à luz, ao conhecimento que ele adquiriu da verdade. Assim, quanto mais conhecimento nós temos da verdade, nós devemos prestar contas a Deus, não é? Bem, eu estava dizendo então que há 3 tipos de julgamentos ensinados em linhas gerais na Bíblia. O primeiro deles é o julgamento final. Nós lemos ali em Apocalipse o julgamento do trono branco, não é? Vi um trono branco, aquele dia quando bodes e ovelhas serão separados, toda a humanidade, todas as almas que Deus criou estarão diante dele. E esse é o julgamento que determina o final, a separação final entre salvos e não salvos. Quando o joio é separado por fim do trigo, aqui estão misturados no mundo. A separação entre aqueles que estão indo para a glória de Deus e entre aqueles que estão indo para a perdição. Isto é o julgamento que estabelece o destino final e eterno de todo homem. E esse julgamento ele tem relação ao pecado do homem e a sua resposta ao Evangelho. Às vezes as pessoas dizem, você será julgado, o homem será julgado porque não aceitou o Senhor Jesus Cristo, serão julgados porque não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Mas ninguém será julgado por não ter aceitado o Senhor Jesus. Nós somos julgados porque somos pecadores. O ser humano será julgado porque é um pecador, não porque não aceitou o Senhor Jesus. Todavia, em relação à salvação que ele proveu, o remédio que ele proveu, a nossa resposta a este evangelho determinará a continuidade em um estado de perdição, já está julgado, João 3,18, ou salvação. É importante esclarecer isso. Esse é o primeiro julgamento, o julgamento final, último. O segundo é um julgamento que nós somos submetidos como crentes, aqui ainda deste lado da eternidade, como filhos de Deus. Há um julgamento para nós. Porém, a palavra julgamento não é a melhor. Julgamento, nesse sentido, seria melhor traduzido como expresso, como disciplina. Há uma disciplina do Senhor para nós. A palavra de Deus ensina que Deus julga, disciplina seus filhos aqui na terra. Isto é, ele os disciplina porque os ama. Deus julga e disciplina seus filhos se são culpados de uma vida errada, de persistência, de não arrependimento. Seja esta vida errada na igreja, entre o povo de Deus, no mundo ou no lar, se comportando como uma pessoa que não nasceu de novo. E se nós, queridos, persistirmos no erro e na rebelião por muito tempo,
o Senhor nos julgará, isto é, Ele nos disciplinará. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículos de número 31 a 32 para afirmar esta verdade. 1 Coríntios 11, 31 a 32, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, isto é, disciplinados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Você percebe? Isso é um amor muito grande. Mas quando somos disciplinados, julgados, somos repreendidos pelo Senhor, que nos traz de volta aos seus caminhos para não sermos condenados com o mundo lá no juízo final, como a prova de que Ele nos salvou. E o Senhor, assim, em sua sabedoria e paternidade, Ele sabe muito bem a maneira específica como Ele disciplinará cada um de seus filhos e filhas em cada questão, em cada situação, em cada atitude. Assim como um pai sábio, uma mãe sábia, disciplina seu filho de acordo com a ofensa, não é? Seja com maior ou menor severidade, de uma forma ou de outra. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que o julgamento por vir, aqui neste capítulo de 1 Coríntios, pode vir às vezes de uma maneira extrema, depois de muitas advertências, muitas disciplinas, a cerviz desse crente está dura, está endurecido, o orgulho é muito grande, a soberba é muito grande. Essa disciplina pode chegar à extensão de enfermidade ou mesmo de morte. Veja ainda 1 Coríntios 11, 27 a 29. Portanto, qualquer que comer, um exemplo, não é? Na igreja, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, isto é, persiste em agir assim, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Veja o resultado lá em Corinto de pessoas que persistiram assim. Paulo diz para eles, no versículo 30, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Isto é um eufemismo para muitos que já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos disciplinados. Mas quando somos disciplinados, somos repreendidos pelo Senhor. Essas palavras são muito profundas. E essa é uma doutrina muito importante e séria. Paulo fala mesmo de pessoas que morreram por causa de uma má conduta, uma postura belicosa no corpo de Cristo, uma postura fofoqueira, aquele tipo de pessoa criador de atrito o tempo todo, tudo é atrito, maledicência, não consegue se refrear, não pensa no corpo de Cristo. Qualquer desacordo em opinião vira um atrito, vira uma faísca, sempre belicoso e continua. Deus começa a disciplinar, endireitar. A pessoa se torna mais endurecida. E assim, nós vemos isso entre os coríntios, porque alguns deles não examinaram a si mesmo, não julgaram a si mesmo, não se arrependeram, não se voltaram ao Senhor. Queridos amigos, nós devemos então nos julgar a nós mesmos e condenar em nós mesmos aquilo que é errado e impróprio em nosso comportamento. Nós devemos ser os juízes mais severos de nós mesmos, não dos outros. Aos outros misericórdia. E nos arrepender e não dar desconto para nós mesmos em nossas atitudes, falta de consideração, enrolação, aumentando conversa, diminuindo, mentiras, picuinhas, pararmos com isso, nos julgarmos a nós mesmos em nossa atitude para com os privilégios que Deus nos dá, as bênçãos que Deus nos dá, e nos arrepender e mudar para agradar a Deus. E nós lemos que este ensino é confirmado lá em Hebreus 12, 6. Todos se recordam dessa passagem, Hebreus 12, 6. Abro rapidamente. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Palavras fortes, não é? Algumas pessoas, elas temem, elas fogem deste ensino. Por isso que isso não é ensinado em nossos dias. Mas isso está bastante claro na palavra de Deus. Pessoas que às vezes passam muito tempo no meio da teologia da prosperidade,
Elas parecem imaginar que Deus está ali apenas para as socorrerem. Independente de como elas vivem, se são desobedientes ou não, Deus está ali para blindar elas, para abençoar elas. Não interessa a maneira insincera que elas vivem diante de Deus. Mas uma doutrina como essa, sobre um julgamento para o crente, logo abre os olhos, não é? De um cristão e forma verdadeira piedade no coração. Mas o Senhor julga seus filhos, isto é, Ele disciplina. E aqui está o segundo, então, tipo de julgamento. E aqui está o terceiro agora. O terceiro julgamento na Bíblia tem a ver com galardões. Romanos 14, veja o versículo de número 10. Romanos 14, versículo de número 10. Mas tu por que julgas teu irmão? Isto é o julgamento condenatório aqui, não é o discriminatório, não é porque Cristo nos ensinou, julgai com um justo juiz. Ele não está defendendo a heresia do não julgueis. Mas tu por que julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão, pois todos, isto é, todo crente, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Mais uma vez, esse aqui se refere ao tribunal final de Cristo. Agora, se nós não seremos condenados, que julgamento é este? Mas é um julgamento que irá afetar nosso destino, não é um julgamento, que irá afetar o nosso destino eterno, nem como nós viveremos ali, na glória. Mas os galardões, e eu não posso me desdobrar muito aqui, porque há muita especulação nisso, e há também servos de Deus do passado que concordavam como discordavam dessa questão do julgamento de galardões. Certamente haverá um julgamento para o crente, e nós cremos que tem a ver com galardões. Não nos é dado detalhes, não é sobre esse prestar de contas, mas a gente já viu que está ensinado na palavra de Deus, lá em Apocalipse 14, versículo 13, tem mais um exemplo disso, complementando 2 Coríntios 5, 10, Apocalipse 14, 13 diz, ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurado agora os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. A obra será pesada na balança, não para a salvação. Bem, eu devo repetir que alguns comentaristas do passado têm certas dúvidas sobre isso. Mas deixe-me tentar ilustrar desta maneira. Não é uma ilustração muito boa, não, mas traz uma ideia. Ali estamos nós, na eternidade com o Senhor, as bodas do Cordeiro, uma grande festa de alegria. E nesta mesa está todo o povo de Deus, Abraão, Isaque, Jacó, pessoas do norte, sul, leste e oeste de todas as épocas. Imagine que ali estão pessoas adultas, jovens, crianças e bebês. Uma ilustração apenas. E nesta mesa há um banquete fantástico, maravilhoso. Ali há carne assada, não é? Estou ilustrando. Ali há vegetais, raízes, ali há frutas, ali também há leite para o bebê, há papinha, há todo tipo de coisa. Ali está um homem com seus dentes se deliciando naquela costela assada no ponto. E ali do lado dele está um bebê se deliciando com o seu leite. Quem é que está tendo mais alegria, mais prazer e mais desfrute? Nenhum dos dois, os dois estão, não é? Porque o bebê está satisfeito com o seu leite. Se der uma carne para ele, ele vai rejeitar, não é? E o adulto está satisfeito com sua carne. Então aqui está uma pequena ilustração sobre a questão dos galardões. A Bíblia diz que alguns brilharão como estrelas. Agora, eu disse que essa é uma ilustração imperfeita, claro que é, que pode dar a ideia de que o adulto olha para o bebê e coitado desse bebê, não sabe o que é experimentar, não é? Essa carne aqui maravilhosa, etc. Ela é imperfeita. Mas eu estou dizendo que não haverá injustiça, mau sentimento ou qualquer coisa que seja. E o Senhor honrará os seus servos, os mártires, nós lemos a respeito disso. Nós lemos sobre aqueles que conduzem almas a Cristo, que brilharão como o firmamento. E também nós lemos do outro lado da moeda aqueles que são salvos como que pelo fogo, sem roupa. Tudo que construíram nessa vida foi só para si. E na hora da provação o fogo queimou tudo, só sobrou ele, não tem mais nada de obra para Cristo. Não tem ouro, pedras preciosas, diamantes, foi só madeira, palha, restolho. Esse é o cristão que não serve a Cristo. Bom, será que é um cristão que não serve a Cristo? Isso é uma outra questão, não é? Sim, pense sobre isso. Se nós desejamos ter ousadia, como diz João em 1 João naquele dia, então nós devemos
Cuidar de como nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós vivemos, meus irmãos, na presença de um Deus santo. É muito importante exercitar isso, mesmo agora em que estamos aqui considerando a palavra de Deus. Deus nos vê, som do nosso coração, a maneira como nós recebemos, onde está a nossa mente. O que nós estamos fazendo com a palavra? Somos ouvintes esquecidos? Nós estamos vivendo na presença de um Deus santo, um Pai celestial santo. Embora nós sejamos salvos em Jesus, livres da condenação, seguros em Cristo, nós estamos sujeitos a este julgamento aqui na terra, aquele segundo, disciplina do Senhor, e também aquele julgamento, aquela balança após esta vida. E este é um ensino claro da palavra de Deus, e tudo isso está contido aqui neste versículo 17 de Salomão, Eclesiastes 3:17, e disse eu no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque é um tempo para todo propósito e para toda obra. Correndo agora para o versículo 18, disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Observe o termo aqui, filhos dos homens. Mais precisamente, filhos de Adão. Todo homem filho de um homem, não é? Mas isso aqui é para expressar a nossa descendência lá de Adão, a queda. Isto é, ele se refere, aqui em Eclesiastes, ao homem ímpio, ao homem caído. Ele toma essa expressão lá de Gênesis, ele conhecia Gênesis. Se você vê Gênesis capítulo 6, versículo 1, essa expressão aparece. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Filhos de Deus são os descendentes de Sete, aqueles que temiam a Deus, não é? E filhos dos homens é o ímpio, que se afasta de Deus. E aqui no versículo 18, quando ele usa o termo filhos dos homens, Deus os provaria para que soubessem, pudessem ver que são em si mesmos, sem Deus, como os animais. E o que ele quer dizer aqui é o seguinte, o ser humano, Deus permite esta opressão que ele mencionou no versículo 16, que deve ser julgada, no versículo 17. Deus não julga imediatamente o homem no momento em que ele peca, mas ele dá este espaço para que o ser humano logo perceba que em si mesmo, dependendo de si mesmo, ele não é muito diferente dos animais. Essa demora de Deus, assim por dizer, em manifestar o seu juízo, dá escopo para o ser humano manifestar a sua iniquidade, o terror da sua iniquidade e da sua infidelidade. Veja o versículo 11 do capítulo 8. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Você já viu isso acontecer na sala de aula? Algo errado é feito, não há disciplina, logo a sala inteira é contaminada e todo mundo. O sujeito comete um crime, não há justiça, ele se torna pior, não é? Assim, essa demora de Deus em julgar dá escopo para manifestar a iniquidade e a infidelidade do ser humano. Se você pensar sobre a história, por exemplo, nos é dito lá em Mateus que foi na plenitude do tempo que Deus enviou o Salvador. E quando o Salvador chegou, o povo jazia em grande trevas, grande, densa, não a sombrinha. A humanidade estava sob espessa trevas. Sacrifício de criança, todo tipo de coisa absurda, invertida que você puder imaginar. Densas ignorâncias e trevas, debaixo de Satanás. Como foi que essas trevas se intensificaram? Senão ao longo do tempo? Senão porque Deus deu um espaço para o arrependimento? Isso manifestou a iniquidade maior do ser humano, não é? Como assim? Porque ele tentou se corrigir. Ele criou suas filosofias, houve tempo para a criação de todo tipo de filosofia, a expressão maior da filosofia ali, não é? Grega, romana. Houve tempo para a criação de dezenas de religiões, para o ser humano tentar se consertar. Houve tempo para a formulação do direito, leis, códigos penais, para o ser humano tentar se consertar. E qual foi o resultado de séculos e séculos do ser humano tentando? Trevas, corrupção. Assim, essa demora, entre parênteses, de Deus julgar, dá escopo para manifestar a iniquidade do ser humano. E é isso que ele está dizendo aqui no capítulo
No versículo 18 do capítulo 3, disse eu no meu coração quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, deixaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Veja Daniel. Daniel lança luz sobre esse texto. Daniel 4:27 diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça. Deus dá tempo ao injusto que comece a praticar a justiça, e as tuas iniquidades dá fim a elas, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Percebeu aqui? Este é o sentido. Isso lança luz em Eclesiastes, versículo 18. A vida deles, sem o temor de Deus, seguindo em frente, sem o Senhor, eles podem então justificar a sua impiedade, não é? Mas embora a vida de um homem sem o temor de Deus, um homem ímpio, sem o temor a Deus, isso favoreça o ser humano viver sem Deus, sem temer a Deus, embora isso favoreça o homem natural, porque ele pode justificar a sua impiedade, como eu disse, Deus não existe, Deus não vê, quem é que vai ver? Quem é que vai me julgar? Quem é que vai descobrir bilhões em contas offshore? Quem é que vai descobrir isso, aquilo, essa macumba que foi feita para enganar, e esse sacrifício de criança, e essa roubalheira, e isso, aquilo? Embora isso seja... haja algum favorecimento, humanamente falando, para o ser humano viver sem temor a Deus, não favorece muita coisa, não é? Acima dos animais. Porque todo esse ganho de uma vida sem Deus foi apenas para o corpo e não para a sua alma. E é nesse sentido que ele não é diferente dos animais, porque o animal não possui alma, espírito. Todo o seu ganho neste mundo é para o corpo. Todo o ganho do animal, conforto, presa, é para o seu corpo, seu alimento, sua cria. Assim, sem Deus, a vida de um ser humano, a sua astúcia, a sua perspicácia, apesar de tudo isso aí, a sua malandragem, os filhos deste mundo são mais astutos do que os filhos da luz, não é? Apesar de tudo isso, isso leva esse ser humano sem Deus pouquíssima coisa acima dos animais. E no fim, ele morre como um animal, seu corpo é lançado no túmulo, humanamente falando. Observe esta ideia no versículo. Disse eu no meu coração quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos, sem Deus, como os animais. Como os animais. Os seres humanos são como os animais quando ele se afasta de Deus. O ser humano é como um animal. Alguns se tornam leões, não é? Estão prontos a engolir tudo. Observe como esses grandes, imensos investidores, eles dominam, não é? As propriedades, a terra. Eles engolem, eles traçalham, eles pisam em cima. Eles não querem saber de nada. Alguns outros são como tubarões. Observe aí, comércio está pronto para atacar. Alguns são como cobras, prontas, esperando o momento para pisar em cima de alguém e pegar a sua oportunidade. O ser humano sem Deus é como um animal. São nada mais do que os animais. Se comportam como animais irracionais. Se comportam como pessoas que não possuem alma, como pessoas que não prestaram contas a Deus. Assim é o ser humano sem Deus, por mais belo que pareça, por mais maravilhoso humanamente que pareça. E no fim das contas, humanamente falando, da perspectiva humana, a morte os nivela. A morte nivela tudo, é o maior de todos os niveladores, a morte. Animal e homem é nivelado, não é? Na terra. Versículo 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Lembre-se, visto apenas da perspectiva sem Deus. Ele sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. O Salmo de número 49 esclarece essas palavras. Versículo 12 a 20. Observe como o Salmo esclarece aquelas palavras de Eclesiastes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este é o homem que está em honra sem Deus.
Este caminho deles é a sua loucura. Ele segue dizendo: contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras, como ovelhas são postos na sepultura. A morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, isto é, na ressurreição. E a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Salomão guardou muito bem as palavras de seu pai, Davi. Versículo 20. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Todos vão para um lugar. Bem, um lugar aqui não tem referência ao céu ou ao inferno, não. Mas sim ao destino observável de todos os homens e animais, isto é, o pó, o túmulo. Todos vão para um lugar. Homem e animal vieram do pó e voltam para o pó. Isto é, da perspectiva humana. Versículo 21, e nós corremos agora. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Bem, quando nós lemos muito rápido este versículo, nós temos um senso de fatalismo aqui, não é? Mas quando nós lemos com calma, nós observamos o que ele quer dizer. Observe, deixe-me dizer o que ele não está dizendo aqui primeiro. Ele não está dizendo que ninguém sabe para onde vai o ser depois que ele morre. Ninguém sabe. Veja os animais, vai para a terra, o ser humano vai para a terra também. Quem é que pode dizer se um vai para o céu, um vai permanece no buraco? Se a alma do homem se desintegra com o corpo? Quem é que pode dizer isso? Ele não está dizendo isso. Observe, versículo 21. Quem sabe que o fôlego do homem, e não se. Não é uma pergunta. Ele não diz, quem sabe se o fôlego do homem vai para cima, se o fôlego dos animais... Não, ele não está dizendo isso. Ele está fazendo uma pergunta retórica. Quem é que sabe este fato? Isto é, quem é que atenta para esta verdade? Quem é que pondera sobre esta verdade que o espírito do homem vai para cima e o espírito dos animais vai para baixo? É isso que ele está dizendo. Observe a diferença. Ele repete isso aí lá no capítulo 2, versículo 19. Veja o versículo 19. E quem sabe, agora, se. Aqui sim. Quem sabe se será sábio ou tolo. Não dá para dizer se aquele que vem depois de você será sábio ou tolo, não é? Mas aqui no versículo 21 não é se. É quem sabe que o fôlego do homem vai para cima ou para baixo. Assim, o versículo 21 ele deixa claro que quando homens e animais morrem, o seu futuro é totalmente diferente. Ele não está dizendo que é o mesmo e ninguém sabe. Ele está dizendo, por que as pessoas não ponderam debaixo do céu o homem? Quem pensa sobre isso? Quem pondera este fato, esta verdade de que o espírito sobe, ele não é um mero animal? Ele se comporta como um animal, ele morre como um animal sem Deus. Mas quem entre eles está pensando sobre esta verdade de que a vida não termina ali? Eu não posso viver somente para o aqui e para o agora. Quem é que em volta está pensando nisso? Parece que todos os seres humanos vivem para o aqui e para agora. E é isso que ele está dizendo. Parece que todos os seres humanos vivem como se a vida não fosse acabar, que a alma não fosse subir para a presença de Deus para prestar contas. É isso que ele está dizendo aqui. E ele usa o termo fôlego, o fôlego do homem, o fôlego do animal, que se refere, é claro, à força vivente, física vivente, que mantém homens e animais vivos. Isso quer dizer, todos nós, como criaturas, homem ou animais, criaturas, todos nós extraímos do ar que nós respiramos a nossa conexão com esta vida, com o mundo, não é? O ar é esta cordinha fininha que nos segura a este mundo. Imagina que não existe a gravidade, a gente está aqui e começa a subir para o céu, não é? Essa gravidade, assim por dizer, da vida é o ar que nós respiramos. Nós estamos tirando uma colherada. É uma corda que nos liga com este mundo. Se essa cordinha do ar for cortada,
de repente a gente parte desta terra, não é? É fininha, não é? Você já parou para pensar sobre isso? Como é fininha, fininha essa cordinha que nos liga a este mundo? E nós nos gabamos. Quero viver para sempre, forever young. Estou aqui, eu sou o senhor da minha vida, eu sou o senhor do destino. Quando tem uma teiazinha de aranha te segurando nesta vida. Só quebra ela, pronto, partiu. Então é isso que ele quer dizer por fôlego. Para o homem e para o animal, é o mesmo fôlego. Ele não quer dizer que um não tem alma, o outro tem, os dois têm alma. Nada disso. Nós sabemos que o animal não possui alma, porque ele não recebeu fôlego de vida no início, quando foi criado. Deus soprou nas narinas de Adão, tendo criado a sua imagem e semelhança. O animal tem esta força vivente, que se desintegra e se acaba na morte física. Não há uma alma dentro do corpo, assim por dizer. Assim é a mesma coisa quando o animal dá o seu último suspiro. Quando o homem ímpio dá o seu último suspiro, o sistema respiratório para de funcionar, então todos morrem. É o mesmo fôlego. Todavia, para o homem, a palavra fôlego, claro, anima, não é? Se refere ao seu espírito, isto é, aquela parte do ser humano que está em comunicação com Deus. Na alma, o espírito é uma faculdade. São termos intercambiáveis na Bíblia. Nós já consideramos as faculdades da alma, não é? A razão, a consciência, a memória, as afeições e ao espírito. O espírito é esta faculdade da alma que nos permite comunicar com Deus, orar a Deus, louvar a Deus. É por isso que é dito que o ser humano está morto espiritualmente, isto é, o seu espírito não está ativo antes da conversão, ele não louva a Deus, ele não se comunica com Deus, ele não adora. Todavia, ele está vivinho da Silva em sua alma, em sua mente racional, em sua memória, em suas afeições. Mas para o homem, aqui está então, ele possui um espírito. Versículo 21, quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo? Quem pondera sobre isso? As pessoas se comportam como animais. Mas há um porém. Eclesiastes 11, versículo 9. Observe o que ele diz aqui. Há um porém. Antes de ler o versículo, deixe-me ler novamente. Deixe-me ler pela primeira vez, na verdade, Eclesiastes 3, 22. Observe o versículo 22. Assim, concluindo, que tenho visto que não há coisa melhor, isto é, para o ser humano sem Deus, do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ele resume tudo. Se há alguma coisa boa para um ser humano, pensando assim humanamente falando, que não conhece a Deus, a verdade, a glória eterna, o que seria melhor para a pessoa nesta vida? Ele já disse que o conhecimento é vaidade, é canseira de enfado, a riqueza também, construir, arquitetura, prazer, bebida, etc, 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 etc. O que é a melhor coisa então para o ser humano fazer? Conclusão, para o ser humano sem Deus fazer, é esta: alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Se alegrar no seu trabalho, desfrutar dele, é o máximo que o ser humano que não conhece a Deus pode fazer. E são pouquíssimos na face da terra que conseguem isso, não é? Porque é cheio de dificuldade. Cheio de dificuldade. Agora, ele está falando como um homem natural. Mas há um porém, Eclesiastes 11, 9. Porque tudo não para aqui, não é? Ele diz, então, alegre-se jovem, ou alegre-se homem, né? Alegre-se no seu trabalho. Alegre-te, jovem, na tua mocidade. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Come, bebe, desfruta do teu trabalho, etc, etc, etc. Porém, que o ser humano não é um animal apenas, que a vida, a existência não termina no túmulo. Sabe, porém, desta verdade, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Assim, Salomão não conclui no versículo 22 de uma maneira fatalística. Não há pessimismo aqui, não há epicurismo. Vou viver de uma maneira sem nenhum sentimento, experimentar nada. Não há hedonismo aqui também, não. Ele fala como um homem natural. Há um porém aqui. Nenhum poder humano pode resgatá-lo da sepultura. Mais do que pode reanimar um animal, pode ser um ser humano dar vida de novo a um animal que não possui alma, quanto mais a si. Que o reino além do túmulo
na medida em que os sentidos são considerados sentidos humanos apenas, visto aqui deste lado do céu, o reino além do túmulo é um país desconhecido. É isso que ele termina dizendo. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? E um ser humano pode trazer a si mesmo de volta. Essa então é a conclusão de Salomão. Agora, o texto não termina aqui porque a palavra de Deus é una. O ser humano não tem poder para trazer a si mesmo de volta. Mas existe um poder, pode, em última análise, irá, em última análise, saquear, despojar os túmulos de suas vítimas humanas. E o homem irá, eventualmente, voltar a habitar sob um novo céu e uma nova terra, onde habita justiça. Isso para aqueles que olham acima do sol, para aqueles que vivem a sua vida à luz da eternidade. Você percebe a conclusão? Abra comigo para concluirmos em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, 10 e 27. O fim não é o túmulo, para aqueles que creem no Senhor e para aqueles que não creem. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Versículo 10. E levou-me espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Isto é, João vê o novo mundo e ele vê a igreja descendo do paraíso de Cristo para habitar neste novo mundo. Ela é representada por uma cidade, a noiva, para habitar no mundo. Deus reconstrói este mundo e todo o seu povo que está na sua presença, no paraíso, desce agora com Cristo para habitar neste novo mundo que ele reconstruiu. Então, versículo de número 27, concluindo tudo. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Estas palavras, então, de Salomão trazem esta ideia. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade. Disse no meu coração, Deus irá julgar os bons e os maus, justos e injustos. Há um julgamento para todos. Disse no meu coração, quanto à condição dos homens, Deus os prova, ele não castiga imediatamente. E o ser humano percebe que ele se comporta como um mero animal. E, vendo da perspectiva humana, o que acontece com um homem sem Deus, ou com qualquer um, na verdade, com o animal é a mesma coisa. Todavia, o fato é este, que o fôlego do homem vai para cima e dos animais para baixo. Mas quem é que está ponderando sobre isso? O ser humano vive como se fosse viver eternamente, vive como se a morte fosse a aniquilação de todas as coisas. Quem pondera sobre este fato de que a morte não é o final da existência? Assim, para um homem que não conhece a Deus, qual é o máximo que ele pode extrair desta vida, se não se alegrar em seu próprio trabalho e nada mais? Mas ele deve se lembrar, como nos diz Salomão lá na frente, que mesmo isso ele irá prestar contas a Deus, ele deve atentar para isso. O ser humano não pode ressuscitar a si mesmo, mas há um poder maior que irá o fazer quando Cristo disser à morte, traga de volta todos aqueles que criei, subi para o julgamento. Bem, amigos, que lições nós aprendemos aqui? Primeiro, nós aprendemos sobre a dignidade do ser humano. O ser humano não é um mero animal. Nós não somos meros animais racionais. Nós simplesmente não somos animais. Não diga assim mesmo, sou um animal racional, de maneira alguma. Nós não fomos criados animais. Nós não devemos nos tratar como animais. Nós temos uma alma e devemos pensar sobre isso, viver à luz da eternidade. Uma outra lição é sobre a solenidade da vida. A vida não pode ser vivida como num parque. A vida não pode ser vivida como dentro de um escritório, assim por dizer, sem vida do lado de fora. Eu não posso seguir pela minha vida rolando, sem parar para levantar a cabeça e perguntar qual o significado de tudo isso. Sair de uma fase e entrar em outra fase até envelhecer e morrer. A solenidade da vida. E também aprendemos sobre a certeza da morte e do julgamento. Haverá um julgamento. E por fim, a certeza da punição, do mal, a justiça eterna sendo instaurada. Todos os nossos atos
que sobem adiante de nós para a presença de Deus, o que foi, que é, já foi, e que há de ser também já foi, para o julgamento, e então punição ou galardão, conforme a nossa resposta ao Evangelho e a nossa vida em relação às exigências de nosso Senhor. São verdades profundas para o crente, são palavras solenes, mas de profundo conforto, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E há coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, que estão reservadas para aqueles que amam o Senhor, um novo corpo, um novo céu, uma nova terra. Mas, queridos irmãos, atente para isso. Nós devemos viver com grande solenidade e reverência a Deus, pensarmos sobre a nossa vida desta maneira, viver à luz da eternidade. Quantos dias de vida você tem? Eu tenho. Quantos anos? Deveríamos gastar isso para o Senhor. Claro, enquanto cuidamos de nossos afazeres, suprimos nossas necessidades, pagamos nossas contas, colocamos o reino de Deus no centro e as demais coisas em torno disso aí. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra à nossa alma.